Olá pessoal, eu sou Rafael Espier, advogado e professor de Direito Administrativo. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo as questões de Direito Administrativo da prova de auditor da Receita do Distrito Federal. Prova essa que foi feita pela banca CESP-Sebrasp, já aqui no ano de 2020. Questões bem interessantes, vocês vão ver. Eu vou colocar nesse vídeo um link, você vai clicar e vai baixar as questões que eu vou estar resolvendo agora, todas em PDF, tá? Então eu insisto, quem tiver interesse, vai clicar nesse link e vai baixar as questões em PDF, para que você possa, de repente, imprimir e escrever, né, as explicações que eu vou estar passando para vocês de agora em diante, tá ok? Vamos lá, pessoal? Primeira questãozinha. Em um único ato administrativo foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado de Economia do DF. Faz que nem eu fiz aí, ó, dá uma sublinhadinha nessas expressões, concedidas férias e licença. Na semana seguinte, publicou-se outro ato que ratificava as férias desse servidor público e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Dá uma sublinhada também, dá uma destacada, por favor. Ratificava as férias e retirava-lhe a licença. Assertiva. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato administrativo por meio da reforma. Gabarito, certo. Olha, questão sensacional, hein? Esse tipo de questão, ela se baseia em autores, tais como Carvalho Filho, que dizem o seguinte, né, afirmam o seguinte: os atos administrativos, acompanha na tela aí, ó, os atos administrativos, como esse aí, que eu vou chamar de ato administrativo 1, que gera uma pluralidade de objetos. Nesse exemplo da questão, ao mesmo tempo concede férias ao servidor e também, ao mesmo tempo, concede licença. Naquela situação em que o servidor sai de férias e, ao terminar as férias, obtém uma licença, o mesmo ato administrativo de concessão gera essa diversidade de efeitos jurídicos, né, imediatos, pretendidos. É dizer, então, que ele tem dois objetos. É um ato administrativo com dois objetos. Esses autores defendem que os atos administrativos que tenham mais de um objeto possuem o que se chama objeto plurimo. Quando o ato administrativo possui objeto plurimo, presta atenção aqui em mim. Repetindo, quando o ato administrativo possui um objeto plurimo, se um dos objetos apresentar vício, esse vício pode ser contornado, ele pode ser sanável. Então, no objeto plurimo, ele pode apresentar vício sanável, que foi exatamente o que o examinador trouxe aqui, observa. De olho na tela aí, ó. Foram concedidas férias e licença, só que constatou-se que a licença era indevida. Opa, então peraí. Nesse caso, a licença é inválida. Mas as férias são válidas. Então, o que o servidor responsável fez, né? O administrador público responsável fez? Ele confirmou as férias, portanto, ele praticou um ato administrativo 2, de natureza ratificatória. Repara, natureza ratificatória das férias. Então, vamos tracejar aqui, ó. Vamos marcar ratificatória das férias, mas que não ratificou a licença. Com isso, o que ele está fazendo? Repara, ele está tirando a licença e confirmando as férias que foram concedidas. O José dos Santos Carvalho Filho, ele vai esclarecer que esse é o ato de convalidação por meio de reforma. Eu gosto de chamar assim, ó, reforma convalidatória. Reforma convalidatória. Então você tem na reforma a subtração da parte podre, portanto com vício, e a manutenção da parte válida. Daí, aplicando em termos práticos, se o servidor da questão aí ele está de férias,
tá? Usufruindo, por exemplo, de férias lá no Nordeste, passando, né, férias com os familiares, né, com os filhos, com a esposa, enfim. Se eu diagnosticasse o vício e anulasse o ato, ele teria que voltar das férias, meio das férias, imagina. Eu teria que dar férias de novo para ele. É o prejuízo, né, um problema que eu gero na vida dele, o rebuliço, né, que eu trago para ele. Não faz isso. Ratifica as férias que foram concedidas para ele continuar de férias e não ratifica a licença, porque daí, quando ele terminar as férias, ele tem que voltar para o serviço. Entendeu? É interessante, foi subtraído, portanto, a parte podre do ato, mantida a parte boa. O nome disso é convalidação por meio de reforma ou reforma convalidatória, como eu gosto de chamar, tá? Então, o gabarito da questão ficou certa. Vamos partir para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão número 2. Servidor público do DF exerceu atividade remunerada durante o gozo da licença por motivo de doença em pessoa da família, o que se confirmou em processo disciplinar específico. Nessa situação, conforme a Lei Complementar nº 840 e as suas alterações, os dias em que o servidor efetivamente exerceu a atividade remunerada durante a licença serão considerados, para todos os efeitos legais, faltas justificadas ao serviço, caso a licença tenha sido concedida sem remuneração. Gabarito, errado. Mas por que, Rafael, que está errado? É muito simples, gente. Anota aí. Artigo 135, parágrafo único. Ele expressamente explica o seguinte, que os dias em que o servidor efetivamente exerce atividade remunerada durante a licença por motivo de doença em pessoa da família serão considerados para todos os efeitos legais, sublinha aí, por favor, faltas injustificadas. Tá vendo o que ele falou? Faltas justificadas ao serviço. É errado. Serão considerados como faltas injustificadas. E tem mais. Ainda que a licença tenha sido concedida sem remuneração. Olha aí, ó. Ainda que a licença tenha sido concedida sem remuneração. Então você tem injustificadas, não justificadas. E aqui, ainda que tenha sido a licença concedida sem remuneração. Correto? Vamos para a próxima. Parte número 3. As empresas públicas e a sociedade de economia mista gozam de privilégios fiscais não extensivos às sociedades comerciais do setor privado. E aí, rapaziada, certo ou errado? Errado. Esse item contraria o que disposto na Constituição Federal, artigo 173, parágrafo 2º. Nesse dispositivo, o Constituinte foi muito enfático, foi muito claro. As empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica só contarão com benefícios fiscais se o setor privado, né, em que atuam em regime de competição, também usufruírem do mesmo benefício. Gabarito, então, incorreto. Cuidado com esse tipo de questão, hein? Vamos para a próxima. A prestação de serviços públicos de transporte coletivo sob o regime de permissão prescinde de licitação, que é exigida apenas para a modalidade de concessão. Gente, prescinde quer dizer abre mão, não precisa, não depende. Gabarito, errado. Primeiramente, você pode destacar na Constituição Federal, especialmente ele, o artigo 175, que com clareza diz que quando o serviço público é delegado a particulares, deverá ser feito isso através de concessões e permissões, sempre precedidas de licitação. Então esse gabarito aqui, o erro da questão, se justifica ipsis literis no comando previsto na Constituição Federal, tá ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre transporte coletivo, seu serviço público, eu recomendo você anotar, ó, olha para a tela aí, ó, também o artigo número 30, inciso 5, que alega, também da Constituição Federal, evidente, que alega que é competência municipal a prestação de serviços públicos de necessidade local, entre eles o serviço de transporte coletivo, tá ok? Então, fique esperto daí. Questão número 5.
A concessão de serviço público é um contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a terceiro a execução de um serviço público, para que ele o realize em seu próprio nome e por sua conta e risco, sendo assegurado ao terceiro a remuneração mediante tarifa, paga pelo usuário, que é fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação. Gente, vamos fazer uma barra bem aí. Até aqui a questão foi ótima, tá? Ela se inspirou, basicamente, no texto da Lei 8.987, de 95, especificamente no seu artigo 2º, incisos 2 e 3, que trazem respectivamente os conceitos de concessão de serviço público precedido ou não de obra pública, tá? Então, até aí a questão é boa. De fato, no comparativo, você pode ainda acrescentar o inciso 4, que fala de permissão, e a gente extrai desses conceitos que a permissão, diferente da concessão, é um ato administrativo unilateral, e que a concessão, ela já, por sua vez, tem natureza bilateral, né? É um contrato administrativo legítimo. E foi aí que o examinador quis pegar o candidato pelo pé, porque, tem atenção aí para a próxima parte da questão, e não pode ser alterada unilateralmente pelo poder público ou pela concessionária. Errada a questão a partir daí. Por quê? A Lei 8987, que eu citei agora há pouco, é a Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços Públicos. No comparativo, ela trata, né, de concessão, que seria contrato, e aí, supletivamente, em eventuais casos de lacunas dessa lei, a gente teria a aplicação supletiva da Lei 8666 e suas normas. Daí, olha só que interessante. Lei 8.666/93. Ela vai estabelecer lá em seu artigo 58, mas também em outros dispositivos espalhados, né? Então, ela enfatiza o que eu vou falar agora também, lá no artigo 65, parágrafo 1º, ou melhor, inciso 1º, corrija aí, por favor. Ela vai dizer o seguinte, né? Que os contratos administrativos, eles podem ser alterados unilateralmente. E isso foi entendido pela doutrina, se liga aí na tela, como expressão das chamadas cláusulas exorbitantes. Isto é, os contratos predominantemente regidos pelo direito público vão se submeter à supremacia do interesse público enquanto princípio, o que viabiliza ao Estado, reveste o Estado da prerrogativa de sobrepor o interesse público ao particular quando se fizer necessário. Sobrepor o interesse público significa impor o interesse público, isso quer dizer imperatividade dos atos. Imperatividade dos atos administrativos. A marca do direito público que os franceses, à época, gostavam de falar. Valeu? Então, fique esperto. Gabarito errado, porque, segundo o que você viu, eles podem ser alterados naturalmente, sim. E a questão diz que não podem. Então, o erro está aqui, ó, na palavra não. Vamos lá, pessoal. Questão de número 6. Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado com base no risco administrativo. Vou fazer uma barrinha aqui, ó. Depois eu vou voltar aí para explicar. A mera ocorrência de ato lesivo causado pelo poder público à vítima gera o dever de indenização pelo dano pessoal e ou patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais ou da demonstração da falta do serviço público. Vamos fazer outra barrinha aqui bem interessante, depois eu volto e explico. Nada obstante, em caso fortuito ou de força maior, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada ou afastada. O gabarito preliminar da banca deu como certo, tá? Vamos lá, começando do começo, sublinha aí, né, de olho na tela. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, tá? Quem disse que esse ordenamento jurídico adota a teoria do risco que tem responsabilidade objetiva do Estado? O STF. O
o intérprete da Constituição Federal, o guardião da Constituição Federal. Então, toma nota aí, ó. Vou colocar um julgado bem recente de 2019, em que fica esclarecido isso. O RE 1027-633, tá? Onde o STF ele vai explicar, né, entre outros assuntos, que depois eu até vou valorizar um ponto específico, que é bacana para quem estiver se preparando para concurso agora de 2020, daqui para frente, já que esse julgado é de 2019, ele traz um upgrade que você tem que fazer, tá? Mas depois eu volto nesse ponto. Vamos destacar aqui o que é imperativo. O STF, nesse e em outros julgados, esclareceu que a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, ao afirmar que a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviços públicos responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causam a terceiros. Quando o Constituinte fez isso, destacou que independe a pessoa jurídica, né, para que ela responda, que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Isso se traduz como sendo responsabilidade objetiva de quem? Do agente? Não, da pessoa jurídica. Ok? Então, em resumo, quando a responsabilidade é objetiva, e a teoria do risco administrativo, segundo o Supremo, adota a responsabilidade objetiva, a pessoa responde independente de ter havido dolo ou culpa. E aí o texto constitucional assegurou isso, tá? Que por danos causados a terceiro, a PJ responde objetivamente. Sobre a responsabilidade objetiva, o conceito dessa responsabilidade se acha no Código Civil, artigo 927, parágrafo único, que a responsabilidade independe de dolo ou culpa quando isso estiver previsto em lei, que é o caso aqui do texto constitucional, ou quando, ainda que não se ache previsto em lei, é inerente, é intrínseco à atividade, uma potencialidade de dano, né? É inerente o risco de um possível dano. Tá ok até aqui? Na primeira parte da questão, ela foi muito boa, tá? A mera ocorrência de ato lesivo causado pelo poder público a vítimas, de fato, gera o dever de indenização. E aí vale a pena você sublinhar aí na segunda parte, independente, repara, da caracterização de culpa do agente ou da demonstração de falta no serviço. Até aqui tranquilo. Segunda parte, como a teoria do risco administrativo, a doutrina defende que, diferentemente da teoria do risco integral, na teoria do risco administrativo são acolhidos sim, né, o que a gente chama de caso fortuito, força maior, como excludente ou atenuante de responsabilidade do Estado. Então, a questão ficaria correta nesse sentido. Tá ok? Anota como observaçãozinha aí. Lembra que eu falei para você que o RE 1027-633 traz um importante tema que merece atenção nossa para futuros certames? Anota aí. Observação. De acordo com o STF, é vedada a responsabilidade per saltum. Quer dizer isso, Rafael? Pelo amor de Deus? Fácil. Acompanha aí no vídeo. A vítima, que é o terceiro, ela tem que cobrar indenização da pessoa jurídica. Não poderá cobrar indenização diretamente do agente, isto é, saltando a pessoa jurídica, per saltum. Ela tem que cobrar indenização de quem? Da pessoa jurídica. Agora, se a pessoa jurídica for condenada, depois ela cobra do agente, exercendo o chamado direito de regresso. Então fica assim, acompanha no gráfico aí da tela. A vítima cobra a indenização de quem? Da pessoa jurídica. E depois essa, uma vez condenada, cobrará a responsabilidade do agente, não cabendo a chamada responsabilidade per saltum. Tá? Vedada, responsabilidade per saltum. Cuidado com isso daí, certamente vai ser objeto de concurso. Vamos lá então, pessoal. Agora vamos partir para as últimas questões, agora de número 7. No processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses coletivos. Rapaziada, a questão ficou certa. Ela se baseou na Lei 9784, tá? Ela se baseou na Lei 9.784 de 99. Especificamente aqui foi no artigo 58, tá? Que vai falar dos legitimados para atravessar recursos administrativos. Artigo 58, inciso 4, especificamente, que fala expressamente sobre o tema. Tá legal? Então, podemos partir para a próxima. Número 8.
É impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tem amizade íntima com algum dos interessados no processo. Novamente, uma questão baseada na letra da Lei 9784 de 99. Aqui agora, nessa oportunidade, ela se baseou no artigo 20, que vai tratar de suspeição, tá? Suspeição. Daí o item ficar errado, porque ao falar em impedimento, quis confundir o examinado, né? Confundir o candidato com suspeição, não é impedimento, é suspeição. A lei é clara, diz que suspeição é caso de amizade íntima, que é exatamente o objeto da assertiva, mas também pode ser de inimizade notória. Tá? Então fica assim. Quando houver incidente de amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados no processo, mas também, observação, isso não torna errado o item, o que eu vou falar agora aqui, tá? Porque está incompleto. Apagou aqui, só um instante. Suspeição. Pronto. Como eu dizia, está incompleto o que está aqui, porque ele diz, né, é caso de amizade íntima com algum dos interessados no processo. É caso de suspeição, tá? Suspeição, já vimos aqui o erro, não é impedimento, é suspeição. Mas nessa parte final, que eu peço para sublinhar, né, com algum dos interessados no processo, ele acrescenta ou com seu cônjuge, companheiro, bem como parente até terceiro grau. Como parente até terceiro grau. Eu insisto, tá, gente, que isso aqui em si não tornaria o item errado, né? Porque ficou pendente aqui no finalzinho. Ele poderia colocar, né? Poderia ter colocado, né? De atuar em processo administrativo o servidor que tem amizade íntima com algum dos seus interessados ou com o seu cônjuge companheiro, bem como parente de terceiro grau. O fato de não ter colocado esse complemento não torna o item errado por isso. O erro está aqui, ó, onde eu vou sublinhar. Peço para que você destaque. Não é caso de impedimento, é caso de suspeição. Perfeito? Então, questão interessante. Podemos então partir para a questão de número 9. No pregão, lei específica, lei 10.520. No pregão, a definição das exigências de habilitação no certame é feita durante a fase externa. Errado. Não é na fase externa, é na fase interna. Fase interna. Errado o item. Aqui ele extraiu. Essas últimas questões até eu posso dizer, né? A questão 7, 8 e 9 foi bem ipsis literis, dispositivos legais. Não tem muito o que falar aqui, né? Essa última, Lei 10.520 de 2002, no artigo 3º, inciso 1. Tá ok? Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais. Tá aí embaixo, né? Na barra de cada folhinha daí. Eu vou colocar aqui também agora aqui no vídeo. Me siga no Instagram, né? @RafaelSpier, lá no Facebook, Rafael Spier. Curta o vídeo aí no YouTube, aciona o sininho, né? Bota o sininho para funcionar, que é novos vídeos que forem publicados, à medida que forem publicados, o YouTube avisa você, tá? Nos siga e sucesso, bons estudos!